vidas daqueles que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo. E o objetivo de Deus é que justamente dessa maneira nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, no nosso caráter e também nas nossas ações. No domingo passado, nós, batistas brasileiros, comemoramos o Dia da Ação Social Cristã, Serviço Social Cristão. E eu quero pedir para vocês abrirem suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Esse texto da Palavra de Deus mostra justamente como nós precisamos manifestar ao mundo a glória de Deus. A nossa maneira de viver diariamente, precisamos manifestar ao mundo a glória do nosso Deus. Deus deseja ser glorificado por meio de cada um de nós. Glorificar significa justamente mostrar as virtudes de Deus, mostrar a majestade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, mas manifestar também o amor de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus. Deus quer ser glorificado por meio de nós. Então, nossas vidas precisam manifestar essas coisas, esses atributos de Deus, esse caráter de Deus, essa majestade de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. O Senhor Jesus é quem diz essas palavras. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Versículo 16 deixa muito claro o que nós afirmamos no início. Vocês vejam que não é afirmação nossa, é afirmação do próprio Senhor Jesus Cristo. Assim brilhe a vossa luz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras. E qual o resultado disso? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus quer ser glorificado, e Ele é glorificado pela nossa maneira de vivermos. E a primeira coisa que Jesus nos chama a atenção é que, para vivermos de maneira a glorificarmos a Deus, nós precisamos manter as nossas características de servos de Cristo. Precisamos manter as nossas características de discípulos de Cristo, de salvos, transformados por Cristo, habitação do Espírito Santo de Deus. Nós sofremos uma pressão muito grande do mundo ao nosso redor, do mundo no qual vivemos. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, orando pelos discípulos, ele diz que
pede a Deus que não nos tire do mundo. Temos que viver aqui nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, Jesus, naquela mesma oração, afirma que nós não somos deste mundo. E Jesus, então, ora pedindo que nós sejamos santificados por Deus, que Deus nos purifique do pecado, que Deus nos afaste do pecado. Mas a sociedade ao nosso redor, a cultura, a mídia, nos bombardeia com muitas coisas contrárias à vontade de Cristo. Tenta nos influenciar com muitas coisas que não estão de acordo com os ensinamentos de Cristo, com o caráter de Cristo. Nós somos tentados diariamente a nos desviarmos do caminho que Jesus tem traçado para nós. E o diabo é um marqueteiro terrível. O diabo pega o que é ruim, o diabo pega o que é contrário à vontade de Deus e sabe transformar aquilo em algo muito bom e colocar diante dos filhos de Deus. E aí ele coloca duas afirmações, na nossa mente. Ele joga para ver se a gente engole a isca. A primeira que ele coloca é: não há nada demais. E a segunda qual é? Todo mundo faz. Não há nada demais, todo mundo faz. Mas Jesus deixa muito claro que nós não podemos cair nessa. Jesus deixa muito claro que nós precisamos manter realmente as nossas características de seus discípulos, de seguidores de Cristo. E Jesus deixou muito claro que não tem meio termo. Jesus falou somente de dois caminhos: caminho estreito, que é o caminho dele, conduz à salvação, e o caminho largo, que é o caminho do pecado, e conduz à perdição. E Jesus falou que esse caminho largo é o caminho da maioria, que a maioria escolhe, porque é fácil e atraente. As pessoas não precisam renunciar a nada para ir pelo caminho largo. Não precisam renunciar a nada. Caminho estreito da salvação, que é o caminho de Jesus, ele disse que poucas pessoas entram por ele. Porque Jesus chama ao arrependimento dos pecados. Jesus chama a submissão ao seu senhorio. Então, meus irmãos, esse é o caminho que nós andamos, esse é o caminho que Jesus traçou para nós. E nós não podemos perder as nossas características de servos de Cristo. O Senhor Jesus deixa isso muito claro a nos comparar ao sal da terra. Ele fala aqui no versículo 13: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Naquela época, qual era a função do sal? Quem já comeu um girimum com jabá? Ô pastor, que negócio é esse? Que história é essa? Isso é comida das Arábias? Não, é carne seca com abóbora, como é chamado lá no Nordeste. A carne seca, você pode deixar ela fora da geladeira. E fica um tempão fora da geladeira, não apodrece. Porque ela, além de desidratada, ela foi também o quê? Salgada. Ela foi... E é interessante que nesse processo de desidratar, que no interior chamam de curar, o sal é muito importante. O sal retira a água e o sal também tem propriedades antissépticas. Então, quando Jesus diz aqui que nós somos o sal da terra, a ação do servo de Cristo, a presença do servo de Cristo no mundo, impede a putrefação do mundo.
Olha, esse mundo só não está perdido de vez por causa da ação dos servos de Cristo como sal da terra. Isso mostra que nós precisamos viver em santidade, não em pecado, mas em santidade. E Jesus mostra que se o sal perder sabor, ou seja, se o crente perder suas características, ele não presta mais para essa função. Naquela época, eles tiravam o sal das margens do Mar Morto, ainda não sabiam, ali na região de Jesus, eles ainda não sabiam o processo de botar a água do sal para secar, etc. E nem precisavam. Você vai lá nas margens do Mar Morto, até hoje, está cheio de uma mistura lá, daqueles sobras da evaporação da água. Lá a evaporação é muito grande. E o que sobra nas margens do Mar Morto, entre outras coisas, tem sal misturado. Muito sal misturado, mas não é sal puro. Tem muitas outras coisas também. Aí, se a pessoa deixasse aquele sal todo misturado com outras coisas, deixasse exposto à umidade, a umidade iria levando embora o cloreto de sódio. Ficaria ali só aquelas outras coisas. Aí ele pegava aquilo ali, perdeu o sabor. Eles não sabiam química nem física naquela época, né? Pensavam que era o sal que tinha perdido o sabor. Então, aquela mistura toda que eles tinham tirado ali das margens do Mar Morto, aí, sem cloreto de sódio, não tinha mais esse tipo de propriedade de conservar o alimento. E para nada mais prestava. Então, essa é a comparação que Jesus faz. Se o crente perde as suas características, se o crente deixa de lado a sua santidade, se o crente deixa de lado a sua meta de ser como Cristo, se o crente impede a atuação do Espírito Santo de Deus em sua vida, porque está adotando o estilo pecaminoso de vida desse mundo, ele é como o sal que perdeu o sabor. E aí não vai servir para mais nada no reino de Deus. E isso é uma grande incoerência, tal qual pegar uma lamparina que foi acesa para iluminar e colocar no chão com um cesto em cima para impedir a sua luz. É o que Jesus está mostrando aqui também. É uma grande incoerência. O crente tem que brilhar com a luz de Cristo. O crente tem que ser instrumento de Deus com a sua maneira de viver, para que a luz de Cristo, onde estiver Ele, ilumine a todos, dissipe as trevas ao seu redor. E olha, que luz é essa que o crente precisa brilhar? Vejam aí no versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras. Essa é a segunda coisa essencial para nós mostrarmos ao mundo a glória de Deus. Boas obras aqui se referem não somente a essa maneira de viver justa, essa maneira de viver em santidade, conforme os padrões de Deus, mas boas obras aqui também se refere às obras de amor ao próximo. Deus, em seu caráter, é santo e justo. Deus, em seu caráter, também é o quê? Amor. Se nós queremos mostrar o caráter de Deus ao mundo, além de vivermos em santidade e em justiça, também precisamos viver em amor. E amor não de palavras, mas amor de maneira concreta. Eu sempre lembro o lema, o versículo que é a divisa Sociedade de Crianças, quando era criança, agora chama Amigos de Missões. É o mesmo versículo ainda? O tema, a divisa? Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Primeiramente, aos domésticos da fé. Né? Gálatas
6:10. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades enquanto temos tempo. Ou seja, aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem a todos, começando pelos domésticos da fé, aos irmãos em Cristo, mas espalhando esse bem que fazemos, começando aqui e procurando atingir lá fora também ao maior número de pessoas. Jesus estava se referindo também a essas boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, lá em Efésios, capítulo 2. Mas ele diz também lá, nesse mesmo texto da palavra de Deus, Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, que nós não somos salvos pelas obras, mas Deus nos criou para que nós vivêssemos nelas, para que nós vivêssemos praticando essas verdadeiras obras de amor. Quando Deus criou o homem, criou o ser humano com essa intenção. Aí veio o pecado, corrompeu a natureza humana. É interessante, quando as pessoas hoje praticam o bem, quase sempre praticam por interesse próprio, com interesses pessoais. Dificilmente alguma pessoa pratica o bem sem pensar em um retorno. Até aquele retorno de, ao praticar o bem, se sentir melhor, se sentir emocionalmente gratificado, até com essa intenção, mas é uma intenção de retorno pessoal também, fazer o bem e se sentir gratificado. Mas Jesus o apóstolo Paulo deixou muito claro que nós fomos criados para fazer o bem. O pecado corrompeu esse propósito de Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, naturalmente, sem segundas intenções, nós praticamos o bem. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando em nós, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, atuando em nós para recuperar em nós o seu projeto original. Então, como consequência natural da nossa salvação por Cristo, nós vivemos o amor, nós praticamos as obras de verdadeiro amor, que refletem o caráter de Deus. Aí, por meio de nossas ações, Deus é glorificado. Por meio de nossas ações, as pessoas veem o caráter de Deus, as pessoas veem o que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Os crentes em Cristo, devemos fazer essas boas obras individualmente. Naturalmente e individualmente, precisamos fazer essas boas obras. E como igreja também. A missão da igreja é pregar o Evangelho? Sim, mas como consequência do nosso caráter, né? Caráter transformado, refletindo o caráter de Deus, a igreja também, como igreja, também pratica essas boas obras, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Então, meus queridos irmãos, precisamos mostrar ao mundo a glória de Deus, com um viver em santidade, com um viver em amor. Nós somos responsáveis por mostrar essa glória de Deus lá fora no mundo. Ficarmos juntinhos aqui na igreja, em comunhão, é bom. Mas nós nos juntamos aqui no domingo
em comunhão, não é? Nos aquecemos, nos revigoramos espiritualmente, para durante a semana, lá fora, estarmos manifestando a glória de Deus. Irmãos, vivamos em santidade, vivamos em amor. Esse é o nosso estilo de vida, essa é a nossa maneira de viver. Apóstolo Tiago diz na sua epístola que essa é a verdadeira religião, guardar-se isento da corrupção do mundo, santidade, e visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, amor. E é vivendo dessa maneira que nós manifestamos a glória de Deus ao mundo. Vivamos assim lá fora, todos os dias da semana, salgando